recebendo o Sindmetro, vamos falar de metrô, né? Também de educação. Com certeza, os companheiros, lembrando que o Sindmetro também é um sindicato filiado à Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, então é, portanto, nosso parceiro aqui, juntamente com a CUT e o Sindiúte, que também é um sindicato cutista, e nós queremos saber, Pablo, como está a mobilização. Eu sei que vocês têm enfrentado um processo grande de criminalização da greve, assim como nós enfrentamos, e eu queria saber, eu sei que vocês entraram em greve, né? Nós tivemos já notícias, já tivemos atos lá, panfletagens da CUT em apoio à greve dos metroviários, e eu queria saber como está, qual é a situação, o motivo da greve lá dos nossos companheiros do metrô aqui de BH. Primeiramente, a gente começou essa greve logo após o TCU ter aprovado, né, a privatização da CBTU. Diga-se de passagem, a gente vem num longo processo de luta aí. O processo de privatização, ele, além de ser um ataque ao direito à mobilidade das pessoas, ela também está sendo um ataque aos nossos direitos, ao sustento de 1.600 chefes de famílias, homens e mulheres que tiram seu sustento da CBTU, né? Tem gente aqui que trabalha há mais de 30 anos. O mais novo na CBTU hoje, por conta da política de não ter concurso, tem pelo menos uns 5 anos de empresa. Eles são os funcionários mais novos. Esse processo de luta, ele começou, a gente deflagrou uma greve de 100%, mas a justiça, vale ressaltar que a gente também enfrenta a justiça, infelizmente. A justiça não, ela tem um lado e não é o lado dos trabalhadores. Não à toa ela determinou que a nossa greve pode continuar, só que no seguinte molde, que a gente trabalhe 100% do dia. Então, a única coisa que a justiça fez foi beneficiar a empresa e prejudicar a população mineira, porque pediu para reduzir o número de viagens e a gente continua trabalhando. Ou seja, agora as pessoas estão enfrentando aí um intervalo no horário de pico de 9 minutos, no horário de vale entre 25 a 30 minutos de espera. Que mesmo assim, diga-se passagem, mesmo com esse transtorno, mesmo para a gente em greve, esse horário, esse intervalo que está sendo oferecido é maior do que no Rio de Janeiro, que um dia foi CBTU e foi privatizado. No Rio de Janeiro as pessoas chegam a ficar 40 minutos no horário de pico esperando um trem. A gente teve uma degradação do sistema. Porque você entender o transporte como algo que te dá lucro é um erro gravíssimo. Porque o transporte ele é um direito. Agora, ele é um direito que te dá acesso a outros direitos, te dá acesso à saúde, à educação. Então, quando a gente discute a privatização, a gente discute o conjunto um direito básico do ser humano, que é a mobilidade. Porque se ele não... As pessoas não saem de casa porque acordaram um belo dia e falou, vou passear por aí e bater perna. Não, as pessoas saem da sua localidade procurando serviços que eram para ter na sua localidade e não tem. Que são as escolas, são os hospitais, é emprego. As pessoas têm que resolver o seu problema de documento aonde? No centro. E aí você pega o nosso metrô, que o pessoal gosta de dizer que ele vai de nada a lugar nenhum. Eu acho isso meio injusto, mas também é verdade. Por quê? Porque por mais que ele pegue as pessoas de Contagem e leve até o extremo norte da cidade, lá em Venda Nova, lá em Vilarinho, para ser mais exato, ele ainda consegue transportar 10% da população. Isso com anos sem investimento. Isso com anos de sucateamento. A gente tem todos os nossos trens operacionais. Se você pegar a Supervia, se você pegar a Via Mobilidade da CPTM, que um dia foi CBTU, e agora conseguiram privatizar uma única linha, 2 linhas. Isso em São Paulo. Em São Paulo. No primeiro mês da privatização, um trem perdeu o freio. Nós estamos há 8 meses que foi privatizado e o serviço piorou muito. E qual que é, para a população, o principal prejuízo, na sua opinião, da privatização do metrô? O primeiro são os atrasos, o sucateamento, mas o mais significativo, que é aquele que o trabalhador sente no seu bolso, é o aumento de passagem. Porque no projeto de privatização já está autorizado um aumento anual de acordo com a inflação, ou seja, se a gente fosse aplicar isso agora, a nossa passagem já ia pular dos absurdos que é o 4,50 para algo entre 5 a 5,10. E um serviço que de fato não tem melhoria há anos, né? E qual é a passagem de metrô desses privatizados? Ou qual é a mais cara? A mais cara é a do Rio de Janeiro.
porque em que pese que ela está hoje a R$ 5,00, ela só está a R$ 5,00 porque o governo do estado acabou de doar para a Supervia 250 milhões, porque a proposta da Supervia era levar a passagem a R$ 7,00. O metrô São Paulo, a linha deles que são privatizadas pela CCR, todo mundo paga R$ 4,00, mas o governo completa mais R$ 1,80. Essa é a passagem mais cara. Por mais que o usuário pague R$ 4,00, o governo está completando mais R$ 1,80. Então todas as passagens privatizadas são mais caras. No resto do mundo, aonde foi privatizado o metrô, vou usar o exemplo de Londres, porque é o primeiro metrô construído no mundo. Foi privatizado e a prefeitura tomou de volta, porque o serviço piorou. Nos Estados Unidos, que esse povo gosta muito de falar assim, nos Estados Unidos não é assim, nos Estados Unidos funciona. Nos Estados Unidos, existe em Nova York, né, a maior cidade deles, a MTA, que é uma empresa de metrô estatal, e a MTA controla não só o metrô, mas também os ônibus intermunicipais, os ônibus interestaduais. E eles querem que a coisa funcione, então o Estado é que faz esse papel lá. Eu queria fazer um recorte com você sobre a educação. Quando a tarifa do metrô, porque ela dobrou, né? Mais que dobrou. Mais que dobrou, obrigada. Eu me lembro muito de como isso impactou os estudantes, porque em Minas Gerais não tem nenhum tipo de assistência para os estudantes, e a gente tinha muitos estudantes que faziam uso do metrô para ir para a escola e que evadiram da escola. Nós temos números de evasão, principalmente de alunos do ensino médio integral, ou de outras modalidades, né? de outros períodos da educação básica. Então, além de... E muita gente, por exemplo, que estava desempregada, procurando emprego, que ainda não existe emprego para as pessoas, às vezes usavam o metrô, porque o metrô era um transporte mais barato do que, por exemplo, ter que pegar 2 ônibus, ou uma pessoa sair de Venda Nova para Contagem de ônibus, ela vai gastar muito mais de passagem do que o preço que gastava quando o metrô, antes da tarifa, mais do que dobrar. E eu queria saber se vocês têm um número da queda de usuários no serviço em decorrência desse aumento da passagem. Olha, antes do aumento da passagem, com a passagem a R$ 1,80, a gente transportava uma média que oscilava entre 190 a 210 mil usuários dia. Isso dependeria da época do ano. Muita coisa. Hoje, eu vou usar o número antes da pandemia. A sexta-feira, antes de se fechar, estava transportando 130 mil pessoas. Né? Hoje, teoricamente, voltamos ao normal as coisas, estamos transportando uma média de 100 mil usuários dia. Isso é muito ruim. Por quê? Porque nós vivemos, não só a volta da pandemia, vivemos uma crise econômica e as pessoas precisam caminhar. Era muito fácil eu chegar assim, eu sou seu vizinho, exemplo. Denise, me empresta R$4 que eu vou no centro deixar um currículo numa empresa de RH. É R$4, R$1,80 para montar, R$1,80, sobrava ali 40 centavos para comprar uma paçoca, para enganar o estômago. Hoje, para eu fazer a mesma coisa, eu teria que te pedir R$10. R$4 eu consigo te devolver. Desempregado eu não consigo emprestar 10. E a pessoa desempregada ela não vai procurar só uma vez. Então isso é muito cruel com aqueles que mais necessitam.